Só mais um instante. Muito boa tarde a todos e todas. Mais uma reunião do nosso Fórum de Direitos Humanos da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. E hoje realizaremos um seminário A Invisibilidade das Pessoas Excluídas, a realidade que poucos desejam enxergar. Esse evento ele é realizado em homenagem ao professor Dr. Nilo Batista, e isso nos deixa extremamente satisfeitos, felizes, orgulhosos de poder homenagear nosso professor que está presente, que tem, evidentemente, um vastíssimo currículo que é de todos conhecido. Eu não vou aqui me deter, porque é pública sua atuação, sua vida acadêmica, né, como professor, como coordenador de um excepcional mestrado realizado na Universidade Cândido Mendes, professor de universidades, autor de várias obras literárias, enfim, o currículo é muito extenso. Eu gostaria de pontuar, professor Nilo, nesse momento, e daí a escolha do nosso tema, é a sua gentileza de compartilhar tanta coisa, tantos ensinamentos, tanto saber com todos nós, né? Teremos aqui 4 palestrantes que certamente estão assinando embaixo essa minha afirmação, porque mereceram de Vossa Excelência essa gentileza dessa sessão, desse saber, desse conhecimento tão profundo. E que conhecimento é esse? É o mais vasto possível. Mas por que a nosso tema, a invisibilidade das pessoas excluídas, a realidade que poucos desejam enxergar? Nós bolamos esse título, pensamos nesse título, que eu acho que tem muito a ver com Vossa Excelência, porque essa invisibilidade ela é constantemente atacada, ela é reafirmada, perdão, dentro de uma sistemática que vai anestesiando nós todos dentro de uma bolha que vivemos, dentro de um conforto que nos dá esse mundo, esse capitalismo agora neoliberal, e nós vamos nos acomodando, vamos adormecendo nessa tranquilidade e vamos tornando confortavelmente invisíveis aqueles que estão em situação de total desnível social, econômico, racial, de gênero, enfim, esse mundo desigual que vivemos, cada vez mais desigual. E Vossa Excelência é uma pessoa, é um ser humano daqueles que não se conforta com isso, que não se sente cômodo com isso e que luta contra essa dormência, contra essa estabilidade. Vossa Excelência representa a resistência, representa o ensino, a luta acadêmica, a demonstração, e não de agora, mas de longa data, com várias injustiças sociais no sistema carcerário, dentro do sistema penal, em todas essas circunstâncias. Vossa Excelência é uma resistência, é um homem que resiste, é um homem que, dentro do universo acadêmico, dentro do seu ensino, dentro da sua vida pública, dentro das suas obras, dentro de todos os trabalhos que o senhor tem publicado, que tem demonstrado, Vossa Excelência tem demonstrado muito essa resistência, esse inconformismo com esse desnível social, essa injustiça social que ataca sempre aquele que não tem situação financeira boa, que não tem situação social privilegiada, e aí o sistema de justiça totalmente diferente para quem realmente, para atender as camadas sociais, as classes sociais diferenciadas de nossa população. Então,
o senhor é o exemplo disso, desse inconformismo, é o exemplo dessa luta, é o exemplo de toda essa resistência em relação a essa injustiça social que a cada dia aumenta mais no nosso cotidiano. E daí esse tema dessa invisibilidade, porque o senhor é aquele que luta por tornar visível, por trazer para esse mundo real tantos e tantas que estão em situação de desconforto, em situação de injustiça e de isolamento. Então, essa homenagem ela se justifica, o Fórum de Direitos Humanos não poderia estar mais orgulhoso de ter oportunidade de prestar essa homenagem à Vossa Excelência. Inclusive, repito, pela gentileza desse compartilhamento, porque Vossa Excelência é daquelas pessoas que compartilha com facilidade, que não quer fechar, não quer guardar para si todo o material, todo o universo acadêmico, de conhecimento e literário que incorpora e divide gentilmente com todos nós que somos seus alunos. Todos nós, repito, somos seus alunos. Então, eu, como presidente do Fórum de Direitos Humanos, tenho uma felicidade imensa de poder participar desse seminário, de abrir esse seminário e de fazer essa justíssima homenagem ao senhor, por quem eu e todos nós temos uma profunda admiração. Eu sei que o professor Nilo tem como outros compromissos em seguida, então eu não vou mais me estender, mas não podia deixar de ressaltar essa característica que me chama muita atenção há muitos anos, que conheço e acompanho a obra de Vossa Excelência, e essa gentileza é marcante, né? Essa simplicidade com que compartilha, com que transfere o seu conhecimento e, ao mesmo tempo, essa resistência forte, substancial em relação às injustiças sociais que fica muito evidente que sempre me incomodaram a todo instante. Então, isso são dois pontos que eu gostaria de trazer na abertura desse seminário. E reafirmando faço em nome da diretora, desembargadora Cristina Gaulia, o orgulho e a honra da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro de poder recebê-lo como homenageado nesse dia de hoje no Fórum de Direitos Humanos. De forma que, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra ao professor Dr. Cristiano. Eu repito, os 4 palestrantes, né, somos, e eu me incluo, tomo a liberdade de me incluir, somos seus alunos. Aprendemos sempre com o senhor e aprenderemos muito e estamos sempre aprendendo, de forma que eu passo a palavra ao Cristiano para que faça a sua exposição e tenho certeza absoluta que falo em nome de todos os presentes, desse agradecimento que é muito nítido, né? Eu acompanho aqui a carreira da Adriana há muito tempo e ela certamente vai pontuar isso, mas assim a referência, sabe, a deferência, sabe, o respeito, né, a tudo aquilo que o senhor transmitiu no curso do mestrado aqui na Universidade Cândido Mendes e depois também, posteriormente, e eu não vou adiantar, não vou dar, como a juventude fala, spoiler, né? Eu não vou dar spoiler, porque a Adriana já me disse mais ou menos o que vai falar, eu não vou fazer essa maldade com ela, mas vai ficar evidente o quanto que o senhor foi importante na vida acadêmica dela e é importante, de forma que eu tenho certeza que o mesmo se aplica a todos os demais palestrantes. Então, Cristiano, por favor, você tem a palavra para nos contar um pouco de tantas coisas que você teve a oportunidade de captar do nosso professor Nilo Batista. Por gentileza. Está sem áudio, Cristiano. Desculpe, agora sim. Boa tarde, desembargador Caetano Fonseca Costa. Se eu fosse falar tudo que eu tive a oportunidade de captar do professor Nilo Batista, eu ia ficar aqui muito mais de 2 horas e os meus 15 minutos não dariam nem para o introito. Foi até com uma certa ansiedade que eu aguardei esse momento, porque é um grande prazer estar aqui para homenagear muito humildemente, mas muito ternamente,
o nosso professor Nilo Batista. Eu já vou falar um pouco mais dele a seguir, mas eu queria, antes, saudar todas as pessoas que estão aqui assistindo, certamente muitos amigos, admiradores e pessoas que são seguidores até, muito antes disso existir no Facebook ou no Instagram, seguidores reais, não simplesmente virtuais. E também, para mim, é um grande prazer estar aqui com o professor Saulo de Carvalho, meu professor no mestrado, porque eu tenho profunda admiração e respeito. Professora Patrícia Viotti, minha colega de faculdade na UERJ também, porque eu tenho um grande carinho e grande admiração. Doutora Adriana Ramos, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas Vossa Excelência foi da turma do meu irmão no mestrado que o professor Nilo Batista iniciou na Cândido Mendes. Eu menciono isso apenas porque isso tem a ver com o professor Nilo Batista e tem as melhores referências, Vossa Excelência. É um prazer estar aqui. Bom, eu queria dizer que, efetivamente, o tema tem tudo a ver com o professor Nilo Batista, a atuação acadêmica, advocatícia, política do professor Nilo Batista é uma atuação que está centrada em, de alguma maneira, dar voz aos invisíveis, a acabar com as opressões, especialmente as punitivas, que ele aprendeu com Leonel Brizola, que tem sempre um cariz político. Foi com o professor Nilo Batista que, efetivamente, eu tomei conhecimento e comecei a ter, de alguma maneira, uma consciência política maior quando ele me mandou ler o Bauman, Globalização e suas consequências humanas, e ali a gente aprende que ou nós somos consumidores ou nós somos excluídos. E o professor Nilo Batista, de certa maneira, parafraseando Paulo Freire, ele faz um direito penal do oprimido, não um direito penal no sentido de poder punitivo, nem uma tentativa de usar o poder punitivo para reequilibrar o que é uma desigualdade terrível no país, porque ele tem toda a noção de que isso não é possível pela via do direito penal. Ao contrário, o direito penal do oprimido no sentido de ser um discurso que busca diminuir tanto quanto possível a opressão que se faz contra os excluídos nesse país. E a sua atividade como professor, a sua atividade como político, a sua atividade como advogado ativo de muitas pessoas excluídas mostra isso de maneira absolutamente candente e vai ficar para gerações que certamente vão homenageá-lo, ainda em vida muitas vezes, e certamente ainda por muito tempo. Então, para mim, com gratidão que eu aceitei essa oportunidade de aqui estar, tenho certeza de que todos os seus alunos, no mestrado, no doutorado e na graduação, queriam ter essa oportunidade que eu estou tendo de poder homenageá-lo publicamente, uma homenagem merecidíssima, diga-se de passagem. Além disso, junto com a Adriana, eu sou também um aluno que fui orientando dele, tanto no mestrado quanto no doutorado, e posso dizer que, para gáudio meu, para felicidade minha, naquele antigo escritório de Santa Teresa, a gente tinha lá as nossas sessões coletivas de orientação, e a gente ali aprendia um com o outro, né? Com o outro que eu digo entre nós alunos, né? Não com o professor, né? A gente não ensinava para ninguém, a gente só aprendia, mas era muito gostoso, era divertido, porque não só o professor Nilo Batista tem toda essa consciência, mas também tem um fino humor, uma capacidade de levar com a leveza possível as situações mais difíceis. O professor Nilo Batista, ao receber a medalha Teixeira de Freitas, chegou a dizer que elogiar é muito mais fácil do que agradecer. Ele vai ter que agradecer no final, mas eu vou dizer assim, elogiar é mais fácil do que agradecer com grano Salles. Por quê? Porque depende de quem é o elogiado, porque às vezes é muito difícil elogiar, mas elogiar o professor Nilo Batista efetivamente é muito fácil. O talento do professor Nilo Batista foi reconhecido desde muito cedo, né? Roberto Lira escreveu uma frase lindíssima para o Nilo Batista no primeiro livro que o Nilo lançou, Decisões Criminais Comentadas, dizendo que ele, com 30 e pouquíssimos anos, 31, 32 anos, já dispunha de autoridade e experiência como professor, advogado, revistista dos mais comunicativos, penetrantes, observadores e captadores. O professor João Mestieri
alguns anos depois, dizia que Nilo Batista reunia em si, em alto grau, as virtudes de professor de direito criminal, advogado e crítico, e assim produziu uma obra predestinada a indicar o caminho às futuras gerações e criações legislativas e doutrinárias na matéria. Um verdadeiro vaticínio do professor Mechieri. Meu avô, então, foi um companheiro de primeira hora do Nilo Batista, né? Tinha por ele, e eu sei disso, uma admiração enorme. Essa companhia que se faziam era uma companhia não só física, mas penso até que muito intelectual, e se fazia não só no escritório de advocacia, também na Faculdade Cândido Mendes e na revista de Direito Penal e Criminologia. Frequentemente, Heleno dizia que o Nilo era o mais destacado advogado criminal e professor da sua geração. E dizia isso com bastante orgulho, penso eu, entendendo que tinha algum tipo de contribuição para a formação do Nilo. E acho que o próprio Nilo reconhece isso, que mais ou menos há uns 20 anos atrás, quando a Alerj resolveu fazer uma homenagem ao meu avô, Nilo foi entrevistado e disse que ele tinha tido, e essa foi uma frase até que finalizou o documentário que se fez, né? Que ele tinha tido a oportunidade na vida de ter 3 pais. O pai dele, Bruce, que o ensinou a ler, Leonel Brizola, que o ensinou a política e o povo brasileiro, e Heleno Fragoso, que ensinou direito penal e advocacia criminal a ele. Então, de certa maneira, isso me torna uma espécie de sobrinho do Nilo, né? Ele é uma espécie de meu tio, né? E não é à toa que os alemães chamam os professores que orientam os doutorandos de Dr. Vater. O professor Nilo Batista é realmente um Dr. Vater para os seus orientandos. E ele tem talentos multifacetados, seja na academia, como mestre, doutor, livre-docente, professor titular de 3 universidades, queridíssimo pelos alunos, campeão de audiência nas turmas e nas quadras de basquete, né? Professor generoso e sempre atento às dúvidas, criador da Discurso Sedicioso, da coleção Pensamento Criminológico, idealizador e executor num curso de mestrado em Direito Penal, que foi um celeiro de grandes estudiosos e trouxe professores, os mais destacados do Brasil e do mundo, como Rosa Delonmo, como Alessandro Barata, Zaffaroni, diversos outros que não me ocorrem aqui à mente, e fez várias e várias versões dos cursos de advocacia criminal na PUC, na UERJ, na UFRJ, na OAB. Além disso, ele tem grandes talentos no foro, é um advogado aos quais os advogados recorremos, na hipótese de algum sufoco. É um advogado das causas difíceis, é um advogado de muitos invisíveis, é um advogado completo, um advogado com grande tirocínio profissional e com a grande capacidade de diagnóstico dos problemas da causa e de exprimir as questões importantes que devem ser trabalhadas numa causa, que ilumina com seus argumentos como um raio a causa e convence os julgadores pelo poder do seu argumento e pela sedução da sua capacidade de enfrentar e de encadear esses argumentos. Além disso, é um grande comentador de decisões de tribunais, escreveu decisões comentadas, talvez, e aqui é uma hipótese minha, inspiradas um pouquinho na jurisprudência criminal do Heleno, e com uma firmeza, uma serenidade, um respeito, mas também uma independência no exame dessas decisões. Mas não só, o professor Nilo Batista também se enveredou pelo jornalismo. Durante bons anos escreveu no Jornal do Brasil, no Dia, logrando, sem perder técnica jurídica, comunicar-se eficazmente com o público em geral. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades que nós hoje tenhamos, nos fazer entender pelo público em geral, e o professor tem essa capacidade, não se encastelou atrás de uma linguagem hermética, e por isso foi e é louvado por muitos jornalistas, e o resultado disso está no livro Punidos e Mal Pagos e em outros artigos escritos. Além disso, o professor Nilo Batista é um artista. É um artista. Para quem não sabe, quando jovem fez teatro, né, e nunca abdicou de pensar esteticamente. Nunca abdicou. Né?
Para quem não sabe, em um certo júri, ele fez uma representação de Otelo para defender uma pessoa que tinha uma acusação e que tinha alguma questão que tinha a ver com Otelo. Além disso, do finíssimo humor dos florilégios dos discursos sediciosos. Então, o professor Nilo Batista escreveu diversas obras magistrais, eu destacaria várias delas: Direito Penal Brasileiro, Introdução Crítica ao Direito Penal, Lições de Direito Falimentar. Esse eu gosto especificamente porque ele homenageia, né, dedica a Heleno. Crítica ao Mensalão, Concurso de Agentes, Matrizes Ibéricas, Novas Tendências do Direito Penal, Denunciação Caluniosa, antes, né, sobre o elemento subjetivo, e agora com a professora Patrícia, que, aliás, me deu muito ciúme essa obra, né, porque tinha que cobrar, né? Então vamos escrever uma outra, eu e você, né? Aí agora saiu aí, né, do abuso de autoridade, com o Juarez, Cirino e tal, além de dezenas de artigos, né? O professor Nilo Batista, sem dúvida, é um homem muito generoso, transmite conhecimento sem quaisquer limitações, além de ser uma pessoa extremamente coerente na sua atuação. A sua atuação como advogado se pauta por ser coerente com a sua atuação política e acadêmica. Eu me lembro que havia uma brincadeira que se dizia que Carrara dizia que esse é o Carrara advogado e esse é o Carrara professor. O professor Nilo Batista não é assim, é uma pessoa só. Eu me recordo de um caso em que ele era advogado de uma vítima de um acidente de trânsito que insistia com ele para que o professor alegasse dolo eventual, né? E o professor, com jeito e com maestria, mostrou a ele o seguinte: olha, não é dolo eventual, e não faz sentido para o caso que seja dolo eventual, porque o que vai acontecer é o seguinte: lá na frente isso vai entrar no júri, vai ser desclassificado, e o cara vai ser condenado a uma pena prescrita. Então, não é bom para você que a gente fique alegando dolo eventual. A hipótese de culpa consciente. Vamos na culpa consciente, que a gente vai melhor, a gente vai conseguir condenar uma pena que é adequada e não levá-lo a um júri em que ele vai ser condenado a uma pena que posteriormente vai estar prescrita. Isso é coerência, né? Não é acusação a qualquer custo, né? Além disso, o professor Nilo Batista, além de todos os talentos que tem, é uma pessoa extremamente disciplinada. E isso é uma grande diferença, né? O estudo diuturno, a transpiração, não é só a inspiração, né? Isso quantos são os talentos jogados fora? O professor Nilo Batista, além disso, não foi uma dádiva só de Deus, realmente algo que se faz dia a dia. Além de navegar com maestria, né, não só pelo direito penal, por outros ramos contíguos ao direito penal, como a criminologia, a política, a psicanálise, a história, que a mim me picou também, de alguma maneira, né, acaba nos trazendo aí mais, me é mais próximo também. O professor Nilo Batista já teve muitas homenagens. Nos 70 anos, lançou-se um livro de estudos transdisciplinares em homenagem a ele, em homenagem à Verinha, inclusive aqui na Emerge, em 2014, com o lançamento de um livro com dezenas e dezenas de amigos, admiradores e alunos. O volume foi publicado pela Revan, e nós continuaremos a homenagear o professor, continuaremos a homenagear porque ele merece. Esse texto, melhor, esse tema que está aqui colocado, eu já vou me encaminhar para o final, é uma ironia trágica, na verdade, esse tema, porque o poder punitivo talvez seja o único que enxergue os invisíveis sociais. Aliás, ele os enxerga demais, demasiadamente. Eu diria que o poder punitivo tem olhos de lince para os invisíveis. Ao contrário, os invisíveis do poder punitivo são os poderosos. Para esses poderosos, o poder punitivo, via de regra, é cego, né? Então, e nós temos diversas camadas de invisibilidade. Ser negro é uma camada de invisibilidade social, ser pobre é outra camada, e, em certos aspectos, ser mulher, e diversas outras camadas de invisibilidade que vão se sobrepondo às histórias concretas individuais de cada pessoa. A luta por reconhecimento, a luta por sair da invisibilidade é talvez um dos mais elementares esforços do ser humano, e, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que não se esforça o suficiente para permitir
que as pessoas saiam da invisibilidade. O professor Nilo Batista foi uma das pessoas que buscou diminuir, tanto quanto possível, a invisibilidade, não só na sua atuação política e acadêmica, como também buscando dar instrumentos teóricos, doutrinários de direito penal, para resgatar os invisíveis, para impedir essas opressões, tanto na teoria do delito, pensando, junto com Zaffaroni, a ideia de uma co-culpabilidade, posteriormente passou a uma ideia de culpabilidade por vulnerabilidade, porque estavam usando a culpabilidade no sentido oposto, um sinal trocado, né, como se costuma fazer nesse país, né? Princípios e garantias viram um sinal trocado. E também uma outra questão extremamente importante, o professor Nilo Batista, numa das várias vezes que foi chamado a colaborar com toda a sua capacidade de saber para as leis do país, chegou a propor uma vez que se colocasse entre as atenuantes as oportunidades sociais, né? Ou seja, a falta de oportunidades sociais está ligado umbilicalmente à questão da visibilidade ou invisibilidade, teria que ser uma maneira de atenuar a pena no momento que o juiz fosse chamado a fazer a aplicação. Enfim, a minha modesta opinião, as lições do professor Nilo Batista, abertas para a história, para a antropologia, para a sociologia, para a filosofia, para a política, para a arte, são uma lufada de ar fresquíssimo nesse deserto da árida ciência penal. O professor Nilo Batista será ainda, com certeza, muito homenageado, porque ele é responsável direto pela criação de uma verdadeira escola de direito penal e de advocacia criminal no Brasil, e no Rio de Janeiro em especial. E será lembrado por muitas gerações, nos corações, nas mentes e nos livros dos seus amigos, admiradores e alunos. Eu agradeço muito a oportunidade de homenageá-lo e passo a palavra novamente ao desembargador Caetano Fonseca Costa. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristiano, e obrigado também por contar coisas que eu desconhecia do professor Nilo Batista, né? A questão da veia teatral, da veia artística. Então, é muito, muito interessante. Já imaginava que tivesse muito mais coisa, mas essa proximidade e intimidade nos traz mais informações sobre o nosso homenageado. Doutora Patrícia Gliocha, a palavra, então, pela sequência combinada, é sua. Boa tarde a todos e a todas, tanto as pessoas aqui presentes, como também as que estão nos ouvindo, fora aqui desse Zoom, desse espaço remoto. Eu me sinto muito, muito feliz e muito satisfeita de estar aqui hoje, podendo homenagear esse querido professor, que é o professor Nilo Batista. Para mim, assim, é um momento único na minha vida, eu poder ter a oportunidade de aqui falar alguma coisa sobre o professor Nilo Batista, que representa tudo isso que o professor Cristiano Fragoso pontuou, com muita maestria, muita certeza, e, na verdade, o que eu vou contar aqui, né, mais do que falar ou palestrar, é um pouco da minha experiência com o professor Nilo Batista, a minha trajetória toda de conhecimento do professor Nilo Batista e como a minha vida, de fato, se modificou a partir do conhecimento e da maior proximidade com o professor Nilo Batista. Logicamente, como pessoa pública que eu já ouvi, já conhecia, já sabia quem era o professor Nilo Batista. Mas a primeira vez que eu estive pessoalmente com ele foi em razão de um processo criminal. Eu atuava no Tribunal do Júri e o professor Nilo Batista era advogado de um rapaz que, numa troca de tiros com a polícia, tinha ficado bem lesionado, apesar de ser o réu do processo. E ali, o professor Nilo já mostrou para uma promotora assim, iniciante, né? Eu estava bem no início da carreira aqui no júri, do primeiro tribunal do júri aqui da capital, já tinha atuado em júris na Baixada Fluminense, mas aqui
na capital, eu estava começando, e ele, com todo carinho, me expôs o caso, e eu concordei, não, vamos ver o processo chato. Mas foi a partir daquele processo que, em um primeiro momento, e o primeiro ponto muito importante, onde eu me vi diante de uma situação, foi que, na verdade, e depois de muitos anos eu pude entender isso, no momento, de fato, não me passava isso pela cabeça, mas o professor Nilo, ele é uma pessoa que ensina a gente, não dizendo que está ensinando. Ele mostra exemplos, sem querer ser exemplo de nada. Mas a forma de atuação dele, como advogado, como professor, como pessoa, ensina muito mais do que se ele dissesse, olha, eu vou te ensinar uma coisa. Não. Primeiramente, ele disse para mim que eu deveria fazer mestrado na UERJ. E eu disse que já estava inscrita e tudo mais. Então, a primeira coisa que você tem que ler é esse livro aqui. Olha a generosidade dele. Ao longo desses anos todos, eu vi diversas vezes ele oferecendo livros para as pessoas lerem. Não só oferecendo livro físico, como também uma vez eu disse a ele, professor, o senhor se incomoda de deixar na Xerox da UERJ? Pelo contrário, se não for assim, como as pessoas vão ler? Eu não tenho problema nenhum com isso. Por favor, deixe quantas cópias forem necessárias. Eu vou doar um monte de... Essa necessidade de ser bom com as pessoas, de compartilhar os conhecimentos, para mim, foi a primeira vez que eu tive esse contato. Ele me deu o livro do professor Alessandro Barata, disse que era uma leitura imprescindível na minha vida, de fato eu li, e aí emendei com ele, mas eu tenho pouco tempo. E ele, ao mesmo tempo, olha, 1 hora você tem por dia? Leia 1 hora. 1 hora todo dia, durante uma semana são 7 horas. E aí, o que o Cristiano disse, né, daquela questão da disciplina, né, uma disciplina consigo mesmo, que só faz bem para a gente mesmo, né, uma disciplina que nos faz estudar, que nos faz querer saber mais, e assim foi a minha primeira lição, né, a minha primeira lição. Tive depois a oportunidade de trabalhar com ele no Tribunal do Júri em outros processos, ele como advogado do réu, ele como assistente de acusação, e pude perceber ali já imediatamente que sempre, e olha que eu tive contato com muitos advogados, mas sempre muito ligado e se importando muito com quem ele defendia, com quem ele representava ali no processo criminal. Então, tudo que se passou, em todos os casos que eu estive com o professor Nilo advogado, ele sempre demonstrou a importância de estar ao lado de quem ele estava representando. Então, isso, para mim, também foi um marco muito, muito importante. E depois pude perceber também que todas as nossas decisões em processo, decisões como professores, como pessoa, são sempre decisões políticas. Sempre nós temos que manifestar alguma coisa, manifestar o nosso pensamento, nós estamos agindo politicamente. E teve um dia, inclusive, já no decorrer desses anos, em que ele falou para mim e para o professor Lodge, estávamos juntos, e ele disse, olha, chega uma hora que não dá para ficar em cima do muro. A gente tem que escolher um lado. A gente tem que atuar, de certa maneira, podendo representar um lado. Não tem como ficar eternamente em cima do muro. Temos que nos posicionar. Isso, para mim, também foi muito importante, porque o posicionamento do Ministério Público, o posicionamento da professora, o posicionamento pessoal, é sempre um posicionamento político. Isso sem nenhum demérito à questão política, hoje tão demonizada, né? Mas é uma forma de atuação das pessoas perante a sociedade. Isso também me foi ensinado, sem que ele quisesse ensinar, pelo professor Nilo Batista. Como professor, então, é algo assim que eu não tenho nem palavras. Não fui aluna do professor Nilo, não tive esse privilégio que o professor Cristiano teve, não fui aluna do professor Nilo, aluna de sentar para ele dar aula. Mas fui e serei sempre, eternamente, aluna do professor Nilo, como colega professor, vendo ele com os próprios alunos,
vendo ele com os próprios colegas professores. Afora a questão da generosidade, qualquer dúvida, qualquer coisa, ele sente que a gente não sabe muito bem uma questão, ele para e explica. Eu tive dificuldade, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, ele fez parte da minha qualificação de mestrado, e nessa qualificação, ele falou várias coisas ali na hora da qualificação, mas depois me deu uma carona ao centro. E na carona ao centro, aí sim, ele sentou ao meu lado e disse, olha, é isso, você não está pensando isso, então ele me orientou de uma forma absurda que eu nunca mais esqueci. Um outro momento muito marcante para mim, professor, foi, não sei se o senhor se recorda, quando o senhor deu uma aula magna na UERJ. O senhor fez uma aula magna para o início de um semestre, fizemos, inclusive, no auditório, porque o Salão Nobre não cabia o número de alunos. Eu tenho até uma foto panorâmica da quantidade de alunos apinhados na UERJ, querendo ouvir o professor Nilo. E, nesse dia, me chamaram para fazer a carta aos calouros. E lá na UERJ tem isso, tem um professor que dá aula inicial, né, aula magna, do início do semestre, e nós temos também um outro professor que faz a carta aos calouros. Eu fiz a carta aos calouros recentemente, a turma que está agora se formando, o aluno disse, professora, eu sou daquela turma que a senhora fez a carta no dia da aula magna do professor Nilo. Então, a turma está com os trancos e barrancos, pandemias e tudo, a turma está se formando agora, nesse final de semestre. Para mim, foi uma alegria enorme, e o aluno disse que lembrava perfeitamente, porque aquele dia foi um dia icônico. Aquele dia foi um dia maravilhoso também. Muita energia. A verdade é que onde o professor Nilo está com os alunos, há uma energia muito intensa, muito intensa. É como se passasse fácil, assim, um sentimento que é inacreditável. Eu, como professora lá da UERJ, uma vez também, me aventurei a fazer um grupo de pesquisa com o professor Nilo. Outra fonte de ensinamentos inigualáveis. Ele que sugeriu a pesquisa. A pesquisa era analisar nos discursos da televisão como existia o poder punitivo ali latente. Os alunos enlouqueceram, eu enlouqueci também. No discurso do futebol, no discurso estava tendo propaganda política eleitoral, naquele discurso, como a punição está presente no comercial, como a punição está presente em tudo. Quer dizer, nós somos o tempo todo sobrecarregados com essa intenção de punir as pessoas. Tive, como o professor Cristiano falou, uma experiência também ímpar, que foi dividir com o professor Nilo a realização de um livro, que já estava metade pronto, feito por ele. Eu apenas contribuí, mas, eu vou dizer, eu falei isso, inclusive, o professor Davi Tangerino, eu aprendi pela primeira vez a trabalhar em conjunto. Eu aprendi pela primeira vez a sentar, ele sentou comigo e me disse como era que a gente trabalhava em conjunto. Até então, eram duas pessoas autônomas que juntavam seus trabalhos. Não. Ele generosamente, mais uma vez, dividiu comigo e me ensinou a como trabalhar junto. Então, para mim, assim, são coisas que marcaram, de fato, a minha vida. E, como disse o Cristiano, não tem como separar o professor Nilo do advogado Nilo da pessoa Nilo. São todos as várias facetas de uma pessoa só. O lado pessoal, ele acaba também passando para a gente. A pessoa com muita experiência de vida, que já viveu muitas coisas, e por isso traz, com tranquilidade, com simplicidade, respostas para muitas coisas que a gente, às vezes, está super confuso em poder dissecar, separar, e ele tranquilamente, numa frase, já nos diz tudo, já nos mostra tudo. Não, isso é assim, isso é assado. A sua forma de ver a vida equilibrado, não é só trabalho,
não é só lazer, não é só basquete, não é só aula. As coisas vão acontecendo e a gente tem que viver esses momentos. Olha para mim e me ensina de uma forma como ensina também, eu vejo isso nos seus orientandos de mestrado e doutorado, como ele tem a capacidade de olhar para cada pessoa e ensinar para cada pessoa, uma pessoa única, aquilo que a pessoa precisa saber. Eu fico muito impressionada, eu sou muito admiradora do professor Nilo, eu tenho um carinho enorme, enorme por ele. Eu jamais poderia imaginar na minha vida conhecer um professor com esse P maiúsculo tão grande. E, para mim, assim, é uma enorme satisfação estar aqui. E vou terminar esse meu testemunho quase, né? Essa minha fala, até muito emocionada, com algo que eu ouvi recentemente de uma aluna do professor Nilo. Eu costumo, nas minhas aulas de mestrado e doutorado, trazer ex-alunos para falarem sobre aquilo que eles já estudaram, já escreveram. E uma das alunas foi Helena Morgado, professor. Ela recentemente esteve na minha aula, nós estávamos estudando justiça restaurativa. E aí, ela, ao explicar, ela falou lá, ela disse uma frase que vai ser a minha frase a partir de agora. Meu marco teórico é o professor Nilo Batista. Eu acho que é isso. O meu marco teórico é o professor Nilo Batista. E é isso, simplesmente, que é o professor. O nosso marco teórico, o nosso norte, e é a partir do que ele pensa que a gente vai extrair as nossas conclusões. Eu fico muito feliz de estar aqui, podendo homenagear o senhor, e tenho, assim, muito carinho pelo senhor. Muito obrigada por tudo, sempre. Professor, desembargador, eu passo a palavra ao senhor novamente. Obrigado, Patrícia. Que testemunho emocionante, emocionado, e com certeza confirma tudo que nós já estamos aqui compartilhando do nosso querido professor Nilo Batista. Dando sequência, então, à nossa exposição, eu tenho uma honra de passar a palavra ao professor Saulo de Carvalho, que já está aqui. Professor Saulo, o senhor tem a palavra, por gentileza. Obrigado, desembargador Caetano. Queria cumprimentar a professora Patrícia, o professor Cristiano, a doutora Adriana, e parabenizar a Emerge e ao Fórum de Direitos Humanos pela homenagem. Não é só uma homenagem justa, mas é uma homenagem necessária. E, preparando a fala, me dei conta que não tem como ser um testemunho, né, como foi o da Patrícia, como foi o do Cristiano. Um testemunho um pouco diferente, porque, para quem nasceu no fim do fundo da América do Sul, no interior profundo do Rio Grande, o contato com o professor Nilo na faculdade já foi através dos livros. E como todo autor que a gente admira, né, era uma figura que era imaterial, era alguém que a possibilidade de ter, né, um encontro muito difícil e realmente inimaginável, sobretudo na época e pelas condições daquele período. Então, através dos meus professores, professor Ney Faete de Souza, sobretudo, meu grande professor de Direito Penal, é que eu tive contato com os primeiros textos, né, e lembro perfeitamente, na disciplina de Direito Penal 1, a leitura do Teoria da Lei Penal do professor Nilo com o professor Aníbal Bruno. Só ali já demonstrava a grandiosidade, né, de quem, como o Cristiano chamou a atenção, jovem, tem a condição de ser coautor de um texto com Aníbal Bruno. Mas o que eu queria, né, contar como experiência pessoal e depois fazer uma reflexão teórica junto com essa experiência e dar esse meu testemunho, é que quando eu saio para fazer o mestrado, eu lembro
que a escolha do meu tema de dissertação foi a partir de uma entrevista que o professor Nilo Batista deu, né, no Roda Viva, na época. Programa que temos até hoje, enfim, e abordava a política de drogas. Eu estava, como todo, mestrando sem saber, com vários temas. A política de droga era um dos temas que eu estava pensando em escrever, e a partir daquele testemunho da experiência, né, no governo, né, do professor Nilo, eu decidi estudar o tema. E comecei a dar aula em 1995, defendi minha tese em 1996, e a tese foi publicada em livro pelo querido, saudoso James Tubenchilak, aqui do Rio de Janeiro, né, professor da UF Niterói, em 1997. E naquele momento, chegava para nós no Rio Grande do Sul, eu morava em Porto Alegre ainda, as edições da revista Discursos Sediciosos. Publicação do então Instituto Carioca de Criminologia, que nós víamos a nominata de secretário-geral, coordenador, na revista. E publicado o livro, eu tive a ousadia de encaminhar o livro para o Instituto Carioca de Criminologia. E lembro que encaminhei por correio, né, esse livro ao Instituto. E essa talvez é a memória mais marcante do impacto que eu tive. Uma oportunidade, eu estava lecionando, estava em sala de aula. No intervalo da aula, eu encontro meu colega na época, professor Lênio Luiz Streck, lecionávamos na Unicinos, eu direito penal e ele constitucional, e eu chego na sala dos professores e um funcionário da faculdade vem até mim e diz: Saulo, recebemos uma ligação que pede um retorno. Eu disse: para mim, sim, para ti. Nilo lhe ligou. E eu brinquei com o Lênio. Eu disse: só pode ser o Nilo Batista, mas num tom de brincadeira, como algo impossível. Eis que o funcionário diz: exatamente, professor Nilo Batista. Eu fiquei sem reação, porque para um jovem professor, recém-mestre, era algo efetivamente impensável, e retornei a ligação. E quando retorna a ligação, o professor Nilo Batista me diz da satisfação de receber o texto da minha publicação e me convida para vir para o Rio de Janeiro para conversar com ele sobre o trabalho, e imediatamente eu dei um jeito de me locomover. Em 1997, né, lembro, no escritório ainda perto da OAB, né, perto da Academia Brasileira de Letras ali, onde tive o primeiro contato pessoal. Isso eu faço questão de mencionar porque diz desta generosidade e do acolhimento do professor Nilo Batista com um professor desconhecido, recém-formado, né, alguém que iniciava nas letras jurídicas. E lembro que foi uma hora intensa de conversa sobre a política criminal de drogas no Brasil, quando surge, inclusive, o convite daí para posteriormente lecionar no curso da Cândido Mendes naquele mestrado, e a partir daí a relação se estreita e o carinho e a admiração é cada vez maior. Mas essa capacidade de acolhimento, Patrícia, Cristiano, Adriana, desembargador Caetano, ela está intrinsecamente ligada a uma capacidade de escuta que é incomum, né, na nossa academia. A capacidade de escuta é o que marca os grandes mestres. E a nossa academia hoje, não hoje, ela sempre foi muito verborrágica. Nós, professores, né, nós do direito, falamos demais. E escutamos pouco. Vimos pouco.
Por isso o tema da invisibilidade está intrinsecamente ligado a essa homenagem. E o professor Nilo Batista tem uma capacidade incrível de escuta, de ouvir crítica, de ouvir opinião e de incorporar. Tanto é que a minha fala de hoje, nesse segundo momento, que eu gostaria de encaminhar, é exatamente também um testemunho dessa troca acadêmica constante que o professor Nilo fomenta. Há algumas semanas eu recebi um manuscrito chamado Ovo da Serpente Punitiva, a Inquisição Moderna, em que li e reli, que é um manuscrito do professor Nilo, né, que encaminhou para algumas pessoas para ouvir a opinião. Sempre quando eu recebo um texto desses, eu pergunto, né, quem sou eu para opinar sobre um texto do professor Nilo. E ao ler esse texto, eu me lembrei, professor Nilo, junto com esse texto com a autoria com o professor Aníbal Bruno, num dos primeiros textos seus que eu li, que está na revista de Direito Penal, que se chama Justiça Criminal e Justiça Criminosa, que é uma análise, né, é quase que já um embrião da própria tese do Cristiano, né, porque é uma análise, né, do sistema de justiça criminal nazista, né, e sobretudo de como esses sistemas autoritários, né, se relacionam com a legalidade, ora afirmando a legalidade e ora violando a legalidade. E esse texto, né, do início da década de 70, né, ali já está, desde o meu ponto de vista, algumas características que são marcantes, né, na docência do professor Nilo. O primeiro é a consistência dogmática, né, e daí a gente não pode esquecer que o professor Nilo Batista é que introduz a teoria do domínio do fato no final da década de 70 no Brasil. A gente começou a discutir, começou a se popularizar a teoria no julgamento do mensalão, quando, há 30 anos atrás, na dissertação de mestrado, o professor Nilo Batista já nos ensinava, já nos dava o caminho teórico. Então essa consistência dogmática é algo impressionante. Mas mais impressionante é a perspicácia e o refinamento histórico. Porque a capacidade de historiador, né, o fôlego de historiador e o refinamento de análise histórica é algo que é surpreendente, né? Para quem leu As Matrizes Ibéricas, né, esse texto do Ovo da Serpente Punitivista não vai surpreender, porque é exatamente nessa trilha de reconstrução cuidadosa, né, de cada engrenagem do sistema punitivo que transforma o texto do professor Nilo, né, num texto grandioso, né. E fora isso, né, e que complementa essa consistência dogmática, essa perspicácia e refinamento histórico, é o compromisso político com os vencidos da história, com esses invisíveis, né. Nesse texto, o professor Nilo Batista nos mostra, né, como a Inquisição, e eu lembrei muito, professor Nilo, de um texto do Humberto Eco sobre os espelhos, em que ele diz que a Inquisição é o eterno ajuste de contas da modernidade. Que nós modernos e hoje pós-modernos, ou para além da modernidade, ainda estamos num eterno ajuste de contas com esse período. E o que o professor Nilo demonstra nesse texto é exatamente isso. Que a Inquisição não é um evento histórico que foi soterrado com o iluminismo, e muito menos um mero sistema processual que instrumentaliza o poder punitivo, embora isso seja muito marcante. Mas a Inquisição é, sobretudo, uma forma mentis, uma racionalidade que organiza o nosso saber e o nosso fazer e nos torna,
nós, do direito penal, da justiça criminal, atores do sistema penal, tão letais aos invisíveis. E para finalizar, quero ser breve na minha homenagem. Eu quero dizer que homenagear o professor Nilo Batista é impossível sem homenagear a professora Verinha. Né? Assim como eu homenagear o professor Nilo Batista, é impossível sem colocar ao meu lado a Mari. Né? Então eu queria tomar a liberdade de ler 2 parágrafos, que foi o que nós escrevemos no livro que o Cristiano referiu, que demonstra como está para além de toda essa admiração gigante acadêmica que nós temos com o casal. Com eles, eu e Mari dissemos, nos referindo a Nilo e Verinha, com eles aprendemos a questionar, a repensar muitas das questões mofadas dos discursos ortodoxos do direito e da criminologia. Contudo, apesar da imprescindível contribuição em nossa formação, podemos dizer que esta não é a maior lição que a convivência com Verinha e Nilo nos trouxe. Para muito além dos muros dos castelinhos acadêmicos, a esperança que nos dão é a de que é sempre possível amar profunda e incondicionalmente. Amar um ou outro como eternos parceiros apaixonados. Amar os filhos com a delicadeza que lhes é peculiar. Amar os amigos com os braços sempre tão abertos. Amar os necessitados, os vulnerabilizados, os criminalizados, que são tantos nesse país. Com Nilo e Verinha, aprendemos sempre e cada vez mais os múltiplos contornos que podem desenhar o amor. Com eles descobrimos que nenhuma luta terá fundamento, nenhuma bandeira terá representatividade contra as opressões, se não for através dos diversos modos de amar. E agora sim, para finalizar, professor Nilo, eu sempre, quando eu ouço seu nome, e penso na minha formação, eu sempre lembro de uma frase que é atribuída a uma carta de Newton para Robert Hooke, em 1676. Não sei se é real ou não, se é uma criação ou não, pero se non è vero è bene trovato, e diz Newton, escrevendo a Robert Hooke, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. É essa sensação, e essa homenagem, e é esse testemunho que eu queria passar, e agradecer a Emerge, agradecer essa oportunidade de sempre homenagear o professor Nilo. Desembargador Caetano, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Saulo, muito honrados com a sua participação, e também nos trouxe muitas coisas do nosso homenageado, e inclusive agregou muito bem a toda essa gentileza, a todo o amor que o professor Nilo Batista tem com relação ao próximo, essa questão da solidariedade humana, E se me permite agregar uma pequena coisa, além dos acadêmicos, nós juízes precisaremos escutar mais também. Então, aliás, acho que o mundo precisa escutar mais, Nós estamos assim totalmente voltados para a nossa individualidade, e isso é muito ruim, porque precisamos olhar para o lado, e aqui está o nosso professor Nilo Batista a nos lembrar sempre disso. Muito obrigado pela sua participação, nos honra muito. Doutora Adriana Ramos de Mello, é a sua vez. Tem a palavra, por gentileza. Boa tarde, obrigada, Caetano. É uma felicidade muito grande, eu estou aqui super emocionada de ouvir a todos os que já falaram, uma emoção muito grande ouvir o Cristiano Fragoso falar. Da emoção, ele fez um verdadeiro, uma biografia do professor Nilo, assim, me surpreendeu também com várias facetas do professor Nilo. Eu não conhecia essa parte do teatro, mas tem um pouco de teatro em tudo que ele faz, assim, ele carrega essa leveza da arte, da cultura,
E eu fiquei muito feliz de ouvir aí o impacto, né, da produção do professor Nilo, e me emocionei também muito com a fala da Patrícia, que eu conheço já de longo tempo, desde a época que eu estudava para concurso público, que frequentava os bancos lá escolares do professor Gliotti, do cursinho da Tijuca. Então, assim, eu conheço a Patrícia há muito tempo e ouvi, assim, a emoção dela e a trajetória do professor Nilo e como isso repercutiu na vida acadêmica dela, assim, me deixou muito feliz. O professor Salo eu conheço através da Mariana, desculpa, professor Salo. A Mariana, que é uma professora, enfim, super elogiada, super conceituada, dá aula na nossa pós de gênero aqui da Emerge, e o professor Saulo eu conheço dos trabalhos, dos artigos, e também fiquei muito emocionada da fala e de como você falou do professor Nilo, da simplicidade dele, do acolhimento. Eu gravei essa palavra e anotei aqui, professor Saulo, do acolhimento, porque falar de acolhimento, professor Nilo, e aí já iniciando, assim, um pouquinho a minha fala, eu confesso que eu fiquei muito emocionada, assim, quando comecei a pensar sobre a importância do professor Nilo na minha vida. Talvez ele não saiba do impacto das leituras dele, de como ele se colocava, de como ele se portava, de como ele era acolhedor. Na época que eu cursei o mestrado da Cândido Mendes, isso era ali, sei lá, 2003, 2004, imagina, assim, que eu era uma juíza de violência, na verdade, eu era uma juíza de GCRIM, ainda não era Lei Maria da Penha, mas era a Lei 9.099, lá na Baixada Fluminense, e eu fazia ali as audiências e corria, pegava o carro para pegar as aulas do mestrado que o professor coordenava. O professor Nilo, ele ainda não era meu orientador, ele era o professor que coordenava esse mestrado, e eu tinha nele, assim, um símbolo, achava ele, assim, meu Deus do céu, o professor é muito distante da minha realidade, jamais pensei que ele pudesse me aceitar como orientanda, e eu ali me matriculei, e quando comecei a ler para aquela banca do mestrado, tinha um livro que me impactou muito, que era o Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e ele falou, vocês têm que ler esse livro. Eu comecei a ler o livro e minha prova foi sobre, minha prova oral, enfim, já nem lembro se era oral ou escrita, mas acho que foi oral, porque ele estava lá, e eu tive que falar sobre esse livro, e aquilo ali já me chocou. Por quê? Porque eu tinha uma noção do que era o sistema penal, né? Porque eu vim de defensoria pública, e eu, na época que eu passei para a defensoria pública aqui do Rio, eu tinha, sei lá, 23 anos, eu tinha 3 meses de formada, assim, eu me formei em novembro e ingressei na defensoria em seguida, e fui ser defensora pública do Ari Franco, daquele presídio aqui, que depois eu, quando fui juíza da VEP, também fui responsável pelo Ari Franco aí como juíza. Mas o sistema penal, o sistema carcerário, sobretudo, estava muito enraizado dentro de mim, né? Eu era a única mulher, aos 23 anos, defensora pública, que tinha todos aqueles apenados ali, que estavam ali, ou eram presos provisórios ou condenados, era tudo junto e misturado, e eu ali defendia, fazia as peças, e depois ingressei na magistratura, fui para a vara de execuções penais quando me matriculei, então, nesse mestrado do professor Nilo. Então, eu via, nossa, eu comecei aquele livro, eu falei, gente, mas é tudo tão parecido com o que eu estou vendo na prática, e aquilo foi mexendo comigo. E aí o professor Nilo, nas suas aulas, começa a falar sobre o sistema penal e aí eu começo a ter acesso, tardiamente, realmente, né, foi muito tarde, às leituras e os escritos do professor Nilo. E um livro que mexeu também comigo, e que eu posso dizer que hoje é também um marco teórico das minhas aulas, né, porque aí hoje eu já leciono, foi esse aqui, que é a Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. E eu fui revisitar esse livro agora, há pouco tempo, por conta de uma disciplina que eu peguei no mestrado que eu estou lecionando. E eu vi ele todo marcado, todo escrito. E eu falei, meu Deus do céu, é exatamente isso, assim, que me impactou. E como se fosse assim, uma mudança de paradigma, como se fosse assim, um clique, uma mudança de chip na minha vida e na minha carreira judicial, porque eu atuo numa vara especializada em crimes contra as mulheres, que isso inicia ali com o professor Nilo, embora ele não saiba a minha trajetória nessa parte da violência contra a mulher, mas ali naquele banco do mestrado,
onde tive contato com vários colegas maravilhosos que devem estar nos assistindo aqui, alguns tantos, que podem mandar as suas manifestações aí pelo QIA. Eu ontem dialoguei com alguns alunos, colegas meus do mestrado e alunos do professor Nilo, e eu falei, professor, eu gostaria de fazer a minha dissertação sobre sistema carcerário, porque eu atuo com isso, embora eu atualmente estou no GCRIM, lá em Caxias, mas eu sou muito vinculada ao sistema penal, eu estou muito inconformada com tudo que acontece. Aquilo já estava me deixando bastante angustiada. Aí ele vira para mim, o professor Nilo, não sei se ele vai lembrar, mas eu vou falar. Ele fala assim, Adriana, não, sistema carcerário não, porque assim, já tem muita gente pesquisando o assunto. Pesquisa mulheres e sistema de justiça. Aí eu falei, mas professor, assim, eu estou muito mais voltada para a questão penal, do sistema penal, eu estou querendo fazer minha dissertação sobre as angústias e as agruras dos percalços e os percursos que as pessoas passam no acesso à justiça, mas com enfoque no apenado. Aí ele, não, Adriana, mas você está num GCRIM, você trabalha com a Lei 9.099, vai por essa área, e olha só, se matricula numa disciplina que talvez possa ser para você muito importante, que era uma disciplina com a professora Bárbara Soares, na época, e a disciplina dela era sobre violência doméstica. Eu me matriculei, eu fui seguindo os passos do professor Nilo, e mudei o tema, então, da minha pesquisa para justamente estudar mulheres agredidas, sobre mulheres, e o sistema dos juizados, na época, especiais criminais, vigorava ainda a Lei 9.099. E aí, a partir daí, professor, nunca mais fui a mesma pessoa também. E não voltei mais, e me enveredei por isso aí, fui estudando e lendo, e vários autores e autoras me foram chegando, mas eu destaco, assim, esse livro do senhor, A Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, e um outro texto que também me impactou muito do senhor, que é um livro que eu tive, ai meu Deus do céu, até o nervoso de organizar, que é esse livro aqui, que é Comentários à Lei de Violência, da Lei Maria da Penha, só lembra? E esse livro, ele foi organizado por mim e escreve o professor Nilo, o professor Humberto Dalla, o professor Grandinetti, que compôs a minha banca de mestrado, e o professor Geraldo Prado. Imagina ali, eu meio que perdida nesse universo aqui, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser escrever um livro com meus professores, minha banca de mestrado, professor Nilo, né? E o professor Nilo escreve, então, um prefácio do livro chamado Só Carolina Não Viu, Violência Doméstica e Políticas Criminais no Brasil. Esse que é um escrito, né, extremamente importante, né, que também impactou a minha vida e me deu uma chacoalhada, digamos assim, né? Olha, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui com essa lei de violência doméstica, né? E a partir daí, vários livros eu tenho aqui, né? Unidos e Mal Pagos, que eu lia, Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro, um outro livro, Novas Tendências do Direito Penal, e verdadeiramente o professor Nilo Batista, como parafraseando a Patrícia, e a professora que deu aula para ela no mestrado, Helena Morgana, né? O senhor é um verdadeiro marco teórico, assim, nosso, né? Eu posso dizer isso. E lembro, assim, o que mais me causou, sabe, professor Nilo, assim, na minha vida, na minha prática judicial, mas teve um impacto forte as suas leituras, as suas aulas, da professora Vera Malaguti. Nossa, as aulas dela também eram assim... De eu chegar em casa, imagina vocês que eu tinha pouco tempo de magistratura na época, eu era recém-separada, com 2 filhos pequenos de 5 e 6 anos e fazia mestrado à noite, e trabalhava de dia. Então, eu trabalhava de dia, fazia mestrado à noite, eu tinha que estudar, cuidar de 2 crianças recém-separadas. Então, todo esse rebuliço ali nos altos ali dos meus 20 e poucos, início de 30 anos,
E como isso foi um divisor de águas na minha carreira, como eu não sou a mesma pessoa, é claro que eu hoje completo, em abril, 26 anos de magistratura, 28 de serviço público, sempre dedicado a essa parte das mazelas e das dificuldades, e hoje minha atuação, professor, não vou demorar muito, mas é porque isso é importante só saber, e eu gostaria de dialogar com o senhor, como eu aprendi a ser professora com o senhor. Não só na magistratura, na atuação judicante do dia a dia, né? Mas a lecionar com essa perspectiva crítica do direito. Depois do mestrado da Universidade Cândido Mendes, eu fiz outro mestrado em Barcelona, e eu vou dizer uma coisa, as mesmas disciplinas que eu vi na Cândido Mendes, eu fiz lá porque eu precisava ingressar no doutorado e eu tive que cursar novo mestrado lá, e em seguida fui para o doutoramento, e a minha dissertação foi, minha tese, né, meu trabalho de fim de curso lá foi sobre o feminicídio, quer dizer, a violência contra a mulher, todo esse estudo que eu faço, mas sempre, professor Nilo, com uma perspectiva crítica, né, criticando o direito para resolucionar todas as mazelas sociais, né? Como que esse foco e enfoque no direito penal, né, no punitivismo, pode prejudicar toda uma pauta das mulheres na magistratura e, de uma forma em geral, no direito de uma forma geral. De outro lado, tem essa crítica realmente de que o direito ele é seletivo, né, como diz o senhor, ele é repressivo, ele é estigmatizante, como diz o senhor nesse livro sobre o direito penal, sobre a crítica ao direito penal. Mas essas mulheres que buscam o sistema de justiça precisam minimamente ser acolhidas e ter ali o seu acesso à justiça garantido. Então, hoje eu leciono mais nessa linha crítica do direito, mas acreditando, e o que eu falo, eu acredito, que a educação, sobretudo a educação judicial, e a educação, ela pode ser transformadora. Ela pode ser transformadora. Quando uma mulher, sobretudo uma mulher negra, uma mulher com deficiência, procura o sistema de justiça, ele precisa minimamente estar preparado para atendê-la da melhor forma possível, sem estigmatizá-la, né, sem julgá-la, o que é muito difícil, né, um julgador ou uma julgadora ter uma escuta não julgadora, né, mas precisa ter esse acolhimento. Não acredito que o direito penal vá solucionar, concordo plenamente com isso, mas nós não podemos ainda prescindir do direito penal. Ainda não podemos prescindir do direito penal, e se não podemos prescindir, que ele pelo menos seja mais acessível, seja mais igualitário, e é nessa linha, né, nessa toada, digamos assim, que eu leciono hoje para a formação inicial de juízes e juízas novos, e também atuo no primeiro mestrado profissional da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, que eu tive, enfim, o privilégio, se é que pode dizer, que eu já estou no lugar de privilégio, de lecionar no mestrado profissional, fazendo com que juízes e juízas que estão ali compreendam os seus escritos, compreendam os seus livros, e, a partir daí, possam aplicar o direito de uma forma mais igualitária e mais justa possível. Terminando, tem uma parte desse livro que eu acho muito, muito interessante, né? Que eu acho que esse é o que agora eu tenho tentado trazer para as minhas aulas, sempre com essa perspectiva de que o direito é seletivo, de que o direito é repressivo, de que o direito estigmatiza, mas que se chega alguém para ser atendido na justiça, seja em que momento for, numa audiência, numa custódia, onde quer que chegue, o juiz tem que ter esse olhar para a realidade, não apenas para a dogmática jurídico-penal. Então, diz assim um trecho do seu livro que eu termino aqui, talvez o senhor não saiba o impacto das suas leituras hoje na minha atuação como juíza, mas, sobretudo, como professora de juízes e juízas recém-ingressos na carreira judicial. Diz assim: seletividade,
repressividade, estigmatização são algumas características centrais de sistemas penais como o brasileiro, não duvido, porque sei disso. Não pode um jurista encerrar-se no estudo necessário, importante e específico, sem dúvida, de um mundo normativo, ignorando a contradição entre as linhas programáticas legais e o real funcionamento das instituições que as executam. É com esse final que eu agradeço imensamente tudo que eu li do senhor, que foi pouco, porque eu deveria ter lido muito mais, mas que foram fundamentais para ser o que eu sou hoje, na magistratura e como professora. Muito obrigada, professora. Eu sou o meu marco teórico. Bem, Adriana. Muito bem, eu agradeço. O Fórum de Direitos Humanos também agradece muito a sua emocionada participação, e eu não dei, como eu disse no início, eu não iria dar spoiler, mas eu já sabia, sim, que se não fosse o nosso homenageado, o professor Nilo Batista, talvez nós não tivéssemos hoje essa atuação tão consistente sua no terreno da violência de gênero. Então, professor, fica o nosso muito obrigado pela sua contribuição sensacional, porque conseguiu convencer a Adriana, naquela época, a direcionar a pesquisa dela à Lei 9.099, não é isso? 9.099, não é isso? Isso. Então, fica o nosso agradecimento, o agradecimento da sociedade por inteiro, não é? Pela sua contribuição. E antes de passar a palavra ao nosso homenageado, que fará o encerramento desse seminário, eu gostaria de fazer aqui, se eu conseguir achar o meu... Bom, a minha setinha aqui sumiu, né? Você quer que, de repente, eu e a Patrícia... Eu gostaria... Eu lendo aqui as homenagens para ele. Isso, eu iria fazê-lo, mas eu gostaria, então, eu aceito a sugestão e gostaria que você e Patrícia pudessem ler essas homenagens que estão no QIA para o professor Nilo, e depois, então, passar a palavra ao professor Nilo para o encerramento do seminário. Muito obrigado. Pois não, quem começa? Quem começa? Pode começar, Patrícia. Tá, eu vou ler um, você lê outro? Tá bem. Vamos fazer assim. Então, professor, o Roberto Freire Júnior, ele escreveu aqui: parabéns, Emerge, justíssima homenagem a esse patrimônio vivo do pensamento, da política e da intransigência de humanidade da militância penal pujante. Homem de um erutismo e lhaneza incomparáveis. Vida longa ao professor dos professores, Nilo Batista. Agora é do Dr. Antenor Mafra. Queria agradecer ao professor Nilo Batista, a lenda viva da advocacia criminal e maior estudioso de direito penal do país, por ter desfrutado diariamente de seus ensinamentos profissionais e acadêmicos. Sou eternamente grato por ter me aberto as portas do seu escritório e gostaria de registrar que o tem como exemplo para seguir crescendo como advogado e professor. Antenor Mafra. Eu vou ler agora do Rodrigo Roig. Rodrigo Roig escreve: uma afetuosa saudação aos amigos Adriana, Patrícia, Cristiano e Salo, e minha eterna gratidão ao querido amigo, orientador e mestre Nilo Batista. Sua luz quebra a invisibilidade de muitos e, ao mesmo tempo, nos guia na sombria estrada do sistema de justiça criminal. Um abraço do eterno amigo Rodrigo Roig. Eu vou pedir para a Patrícia ler da Kátia, porque eu não estou conseguindo, aí eu passo aqui para o professor Roberto Freire Júnior, que fala: belíssimas e emocionantes manifestações dos 3 professores, merecidas. Isso, e a Kátia escreveu: belíssima e comovente homenagem ao nosso querido e inesquecível professor Nilo Batista. Estou aqui ansiosa para ouvir sua palestra. Um abraço afetuoso a todos e todas. Agora do Vitor Freitas. Homenagear o professor Nilo Batista é uma tarefa difícil, não pela ausência de qualidades, mas ao reverso, por sua multiplicidade.
Professor Nilo, professor de todos nós, maestro de direito penal, que influenciou diversos pesquisadores e professores, é unanimidade entre todos que a mente aguçada e crítica do professor Nilo produzem sempre uma diminuição do poder punitivo, tão bem trabalhado pelo maestro. A emoção de render homenagem é justificada, a biografia é vasta e precisa ser eterna. Quem é seu aluno na UERJ consegue entender a mágica que é ter aula com o professor Nilo. Vida longa ao maestro e as suas ideias. E Rafael Fonseca escreveu: redescobri a motivação aos altos estudos com as sempre instigantes ideias do professor Nilo Batista, e faço uma literal analogia com o rio mais extenso do mundo, o Rio Nilo, situado lá no Nordeste africano. Se Heródoto disse que o Egito é uma dádiva do Nilo, o rio, digo que o meu despertar da importância da obra de Tobias Barreto é uma dádiva do Nilo, Batista, do qual eu sou um pequeno, mas sedento afluente. Vida longa ao professor dos professores, Rafael Fonseca de Mello. Lindo! Lindíssimo. Conheço ele, muito bom aluno também. Acho que agora é o professor, né? É o professor, é. Professor dos professores, nosso professor Nilo. Bom, eu estou aqui com um nó na garganta porque eu gostaria de saber quem é essa pessoa que nós estamos aqui homenageando. Eu fiquei com a impressão, em muitos momentos, de que estávamos falando de uma outra pessoa. E em muitos momentos eu falei, esse não sou eu, esse é uma outra pessoa aí. Não, eu não sou eu, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades. Então eu quero falar, isso eu explico, porque eu me senti aqui completamente entre amigos. E entre amigos de muito tempo, que é o que explica talvez esse nó na garganta. Porque desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, eu conheci um outro juiz muito parecido com o senhor, que, como o senhor, era um juiz correto, preparado, cortês. Tive a felicidade de conhecê-lo. Era muito parecido com o senhor. Bom, porque era seu pai. Então, aqui temos uma relação de 2 gerações aqui. Quer dizer, eu conheci seu pai, admirei seu pai. E agora, quer dizer, essa amizade, enfim, de 2ª geração é uma honra para mim, é uma alegria para mim. Quer dizer, poder, mas é uma coisa que começa lá. Começa Adriana Ramos de Mello. Né? Poxa, que satisfação vê-la, né? Como uma juíza preparada, enfim, aprofundada na questão da violência de gênero, uma professora. E ela lembra aquele nosso mestrado, sim, que foi um mestrado meio mágico. Eu quero dizer aqui, eu quero lembrar aqui neste momento, quero homenagear, até porque acaba de sofrer um golpe rude, o professor Cândido Mendes. Porque na minha vida, as coisas mais importantes que aconteceram neste setor acadêmico foram devidas ao professor Cândido Mendes. Desde o avô do Cristiano, de quem eu vou falar aqui um pouco, o Instituto de Ciências Penais, que Heleno Fragoso... Cândido Mendes foi um companheiro de Heleno Fragoso. Eu era um companheiro muito menor. Eu estava ali carregando a pasta do Heleno e aprendendo com tudo que ele fazia e com tudo que ele dizia e com tudo que ele escrevia. Mas ele, Cândido Mendes, que era muito ligado à Comissão Justiça e Paz, até porque o seu irmão era presidente da comissão naqueles anos difíceis, naqueles anos de chumbo, né? Cândido e Heleno fizeram ali uma resistência no âmbito, não é, da laicidade católica, mas muito importante. E ele favoreceu a existência do Instituto de Ciências Penais, enfim, da revista. Ele foi... E depois ele viabilizou este mestrado, que foi um mestrado mágico. Observem como eu fui
feliz, como eu que tenho que agradecer. Eu não tenho que ser agradecido, eu tenho que agradecer. Olhem só, eu podia trazer 6 professores estrangeiros e 10 professores nacionais. Aí eu podia trazer um jovem talento fulgurante como é Salo, podia trazer para ele dar aula aqui, e podia trazer Lucas Lima, Lola Niar de Castro, Rosa Del Olmo, Alessandro Barata, Eugênio Raul Zaffaroni, e essa geração, que é essa florida geração de jovens professores, né, que aqui tem 4 representantes dela, né, essa florida geração podia conhecer ao longo de um ano professores fantásticos que eu tinha levado uns 10 ou 15 anos para conhecer todos. E aí, de repente, eles estavam ali. E eles, enfim, gostavam do Rio e tal. O último, Rosa Del Olmo, quando vem dar o seu curso de criminologia aqui, é o último curso, ela estava doente, e doente do fígado. Não tinha. Falei com ela, Rosa, venha ficar com a gente aqui, isso passa. E tal, dá um curso aqui, passa 3 meses. Ela passou 3 meses com a gente. E tenho até hoje o CD que eu pretendia publicar sob o título O Último Curso. Ainda tenho esse material aí, enfim, à espera de uma oportunidade. Mas Cândido Mendes, que acaba de sofrer um golpe que é a pior dor. Não existe dor maior do que perder um filho. Eu não consigo imaginar. E ele acaba de passar por essa dor, né? Sua filha, Maria Isabel, era pró-reitora, nos deixou. Então, eu quero homenagear. No momento, estamos aqui recordando aquele curso de mestrado que ensejou uma geração de jovens professores maravilhosa, que hoje temos no Rio. E em muitos lugares do Brasil também, porque a gente vê aqui, e ainda vem. Muitos jovens colegas vêm estudar no Rio de Janeiro hoje. Isso começa ali. Começa com Heleno Fragoso, começa com o Instituto, começa com Lira, talvez antes, né, e tal, mas Patrícia Glioche, também temos aí 2 gerações. Eu ainda me lembro quando eu ia despachar na 14ª Vara Criminal, porque ela tinha um promotor que era um homem esclarecido, era um promotor correto. Uma geração também, né? Hamilton Carvalhido, Celso Fernando de Barros, Sérgio de Moura Milton, Glioche, que, puxa vida, mas então também aqui, Patrícia, mesmo que se dá, temos uma relação de 2ª geração, porque, enfim, trabalhei com seu pai, depois foi ser desembargador e tal. Então, estou entre amigos. Cristiano, também, aí no caso, 3 gerações, né? Seu avô, este sim, professor de professores, este sim, este que perdemos. Como é que fomos perder Heleno com 55 anos, gente? Que absurdo, que absurdo. Na flor e em plena transformação. Porque Heleno, enfim, ainda precisa de um estudo biográfico. Ainda precisa. Roberto Lira, outro dia, Salo e Lucas fizeram um maravilhoso, porque Lira é um poliedro instigante, rico, generoso, às vezes complexo, às vezes precisando de ser decifrado. Eu acho que este texto do Salo e do Lucas dá uma... Heleno precisa de um texto assim, porque também ele se movimentou. Graças a Deus, quem não se movimenta está morto. Aquele professor cujo pensamento não vai sofrendo incorporações, descartes, né, renovações, ele já está embalsamado. Como diria o Lira Filho, falando da dogmática, está embalsamado. Mas Heleno não. O Heleno O Problema da Pena, o Heleno, que é o relator, junto com Barata, da questão de marginalidade social e direito, no 9º Congresso, o Heleno é um homem gênio, uma transformação, precisa de uma coisa, mas também Fernando e agora Cristiano e Rodrigo. Então, eu estou entre amigos. Eu sou tio, sim. Sou tio, com uma maior satisfação. Salo, também Salo, porque existiu, continua existindo, mas eu quero me referir
a um juiz que foi um juiz de vanguarda, Hamilton Bueno de Carvalho, e um jurista. Eu pude escrever isso quando participei da homenagem a ele. Eu disse, jurista tão grande que nunca lhe bastou um só direito, porque toda a sua construção de direito alternativo era uma satisfação, uma insatisfação, uma procura, uma esperança, um esforço e uma construção teórica importante. E uma construção teórica muito importante. Então, também, 2 gerações. Então, eu estou aqui, na verdade, quase que num ambiente familiar, porque estou ligado aos presentes, mas tenho a recordação, né, daqueles que não estão mais hoje, mas que estão nos iluminando, estão nos inspirando, estão a todo momento nos advertindo. Olha aqui, nós temos que seguir em frente e exercer nosso mistério, né, tal qual. Enfim. Bom, direitos humanos é realmente um tema fantástico. Eu quero cumprimentar muito o desembargador Caetano por estar à frente de um instituto, um fórum que se ocupa. Né? Acho, desembargador, quero falar aqui do que eu acho o risco que existe em direitos humanos. Porque eu, num texto, uma vez, Raul organizou um seminário que até foi em San Juan, essa cidade onde houve o jogo Brasil e Argentina. E San Juan é uma cidade... Foi lá em 1943 que Perón e Eva Duarte se conheceram numa comissão, porque tinha havido um terremoto. Então, para todos aqueles que, no meu caso, né, que se filiam a essa tradição, digamos, disso que é chamado de trabalhismo, aí que tem manifestações, né, do Peru, o APRA, enfim, o peronismo nas suas várias versões, né, e aqui o trabalhismo. Então, aquela é uma história, assim, uma história muito importante. Bom, mas eles se conheceram ali. Tinha havido um terremoto e foi feita uma comissão para reconstruir, não é, a cidade de San Juan, e ela estava representando o Sindicato dos Artistas e ele presidia a comissão. Ele, naquela ocasião, era o coronel Juan Domingo Perón. Então, ele organizou um seminário lá em San Juan com os penalistas e os criminólogos que tinham exercido funções executivas, que tinham estado, de alguma forma... Lola Neá de Castro foi não só senadora na Venezuela, como foi governadora da província de Zulia. Então, estava ele próprio, Raul, que tinha tido uma participação antes dele ir para a Corte Suprema da Argentina, ele tinha sido deputado, tinha participado de lutas políticas, tal. Ele me convidou um outro colega que exerceu também funções, para ver como é que nós juristas nos desempenhamos, como de repente temos as responsabilidades para as quais nossa preparação foi no outro sentido. De repente temos ali uma coisa é a teoria da fritura, não é? Outra coisa é ficar virando pastelzinho para ver em que momento aquilo ali está apetecível. Bom, e nesse momento, no texto que eu escrevi para lá, que está publicado por aí sob o título No Fio da Navalha, que era uma homenagem à Lolita e tal, eu disse que há um perigo que é o encontro de 2 crises. Há uma crise de legitimidade da pena. Espera aí, o direito tem 1000 intervenções criativas e fecundas. As sanções do direito privado, meu Deus, elas são construídas num diálogo. Ali, o autor vem e propõe sua pretensão. Vem o réu e se opõe, contesta aquilo, a partir das suas ações. No momento em que eles se entenderem, eles dispensam a jurisdição e fazem seu acordo ali e seguem adiante. Mas a solução é uma solução dialogada, sobre a qual o juiz vai, enfim, decidir em algum momento, mas está havendo ali um diálogo. É uma solução. E, afinal, há toda a racionalidade na composição, na restauração
real ou simbólica, isso tudo tem um sentido. A pena é inflição de dor, gente. E a inflição de dor por todas as vozes mais autorizadas do Ocidente, do pensamento ocidental, desde o século XVI para cá, desde o justnaturalismo contratualista, que ninguém... Bom, o Jacobs diz que a dor já não participa do fenômeno penal, mas foi preciso o funcionalismo sistêmico para ter alguém com coragem de tirar a dor do conceito de pena, que é a essência do conceito de pena. Dá uma olhada no livro dele lá, mas isso já não interessa, porque parece que as expectativas já estão restabelecidas só com o rufar dos tambores. Quando a cabeça do padecente cair, isso já não interessa nós, pessoas de tão bom gosto, nós juristas. Então, mas a pena é basicamente a aflição de dor. Então, a pena, muitas vozes sempre questionaram a pena. Isso não é uma novidade. E nem é uma coisa moderna. Na Grécia tem questionamento, o pensamento grego tem, a pena é questionada, mas modernamente, claro, isto, a partir do século XIX, começa um questionamento muito mais forte, considerando que se isso é um instrumento pelo qual o Estado aplica uma dor, ele autoriza a inflição de uma dor, uma medida, por que nós queremos generalizar? Porque dor para todos. O Estado malfazejo. Então, há uma crise de legitimidade da pena, que esses tempos que nós estamos vivendo, por razões que aqui não tenho tempo para colocar, mas isso realçou. Mas nos anos 70, todos os penalistas, juristas criminosos achavam que ia haver uma redução, que estávamos entrando. Os temas da moda eram descriminalização, de judicialização, de vexam. Pegar as revistas da época. Como péssimos profetas nós éramos. Ao contrário, e havia um revertério fantástico quando houve. E por quê? Porque houve uma mudança econômica. Quando há uma mudança econômica, há uma mudança no estilo penal. Isso é inexorável, isso é demonstrável. Já foi demonstrado, né? A pena privativa da liberdade, que virou uma metonímia sinônimo de pena, é uma pena do capitalismo industrial. As primeiras penas, as primeiras privações de liberdade com função penal, tirando o cárcere canônico, que é outra coisa, vão aparecer no século XVI, ali, no final do século XV, século XVI. E assim, 10 dias, era um cárcere com função penal para servos. Então, a velha coisa do piano lá está na teoria, acompanha. A pena privativa de liberdade é a pena do capitalismo industrial. E quem se lembrar da arquitetura de uma prisão e da arquitetura de uma fábrica vai perceber uma afinidade que a equação econômica na fábrica vai se aprender disciplina. O exército de reserva, os vagabundos que estão na praça para regular o salário, se fizerem greve ou estiverem vadiando, são presos para aprender disciplina fabril. Acabou. Eis aí o esqueminha do sistema penal do capitalismo industrial. Do capitalismo mercantil era outro, como Pena e Estrutura Social. Esse livro mostra ali os zigue-zagues. Agora, temos que colonizar? Degredo. Reinventa a velha pena, uma pena antiga e tal. E agora temos o degredo para colonizar, para espoliação e para o extermínio, para o genocídio colonizador. Precisamos de degredo. Mas, de repente, tem uma outra coisa aí, vamos galés. Precisamos de... Ou seja, está. Então, a pena tem uma crise de legitimidade. E os direitos humanos têm uma crise de eficácia. A grande luta, a grande crise de direitos humanos é a sua crise de eficácia. Porque as lindas declarações, na realidade, enfim, não se realizam. Algumas coisas, os de primeira geração hoje, enfim, até já fica meio vergonhoso negar, mas saiu da primeira geração. Ainda assim, todo dia, diariamente, os de primeira geração são violados pela polícia no Brasil. Todo dia. Os de primeira geração. Imagina os de terceira. Então, o meu medo, eu dizia, é o encontro dessas duas crises representar uma alavancagem no sofrimento. Porque a gente pode ser tentado a acreditar que quando a gente condenou o sargento a 70 anos de prisão, que a gente está dando uma eficácia
ao direito à vida, não estamos. Não estamos dando uma eficácia simbólica ou uma segunda eficácia. Nós estamos aumentando o sofrimento do mundo. Então, o perigo é isso ser aplicado, isso ser instrumentalizado precisamente pelos inimigos dos direitos humanos. Porque isso é ótimo para eles. Eles vão estimular, né, essa equação que converte, né, a crise de eficácia dos direitos humanos numa relegitimação da pena, que enfrenta a sua crise de legitimidade. Bom, eu aprendi muito com todos os colegas que estiveram aqui. Eu quero retribuir isso. Eu aprendi com todos 4. Eu aprendi e eu agradeço. Um trabalho de orientação é, antes de mais nada, um trabalho de aprendizagem. De rever ali as fontes, de repensar, e a gente aprende. Acho que, enfim, agradeço muito aos amigos que estão aqui por essa homenagem que eu definitivamente não mereço. Definitivamente não mereço. Eu agradeço, isso vem do coração. Eu gostei muito de ver que sou querido, mas quanto ao conteúdo, acho que meus amigos... Mas, enfim, termino agradecendo muito aos queridos amigos que aqui participaram. Realmente, a função desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, anestesiados, é o que parece acontecer com uma parte de nós, da nossa família, porque, no fundo, somos uma família só. Sejamos advogados, sejamos juízes, sejamos promotores, defensores, somos uma coisa só. Somos uma família que tem aí que trabalhar nessas responsabilidades, né? E uma parte, desembargador, dessa família está mesmo anestesiada. Está mesmo anestesiada. E esse tipo de iniciativa, esse modelo do fórum, essas iniciativas, o contato sempre interessante com a academia, a reflexão, sair da rotina. Acho que nós, que temos sobre os nossos ombros essas responsabilidades, de gestão, no caso de vocês, do sistema penal, no caso dos magistrados, mas nós também estamos participando dessa gestão. Nós que temos esse peso nos ombros, nós temos realmente que combater, desembargador Caetano, essa anestesia que faz com que um jovem jurista possa se conformar. Estou me recordando aqui de uma crítica. Machado não gostava de Teixeira de Freitas. Ele fez uma crônica, que chama, aliás, acho que chama Lição de Amor. Tá? Ele fez uma crônica e o nome do personagem é Fulgêncios. Claro, ele está falando de... Até porque a escravizada que servia ao Fulgêncio chamava Caetaninha. E Caetano José Soares é um personagem da história que questionou Tobias Barreto, em 1857, no Iabê, sobre o status civil do filho da escrava Stato Liber, que num testamento eu a liberto com o compromisso de que ela servir a minha viúva enquanto ela morrer. A dúvida que foi para o Iabê era se o filho dessa escrava, se ele nascia livre ou se ele nascia escravo. E como Teixeira de Freitas opinou que ele nascia escravo e perdeu a discussão, foi por isso que ele renunciou à presidência do Iabê. E Machado, criticando o formalismo jurídico, dizia assim, escreve nesse conto, que esse personagem Fulgêncio achava que a liberdade nunca faltaria onde houvesse uma folha de papel para decretá-la. Então, nós temos que evitar essa anestesia. E o poeta disse lá, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Acho que esse é o nosso compromisso. Nós temos que preparar nas nossas aulas, nas nossas sentenças, nas nossas arengas, nas nossas alegações, nós temos que preparar uma canção que faça acordar os homens.
Muito obrigado a todos. Não mereço isso, mas estou aqui com um nó na garganta. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Professor Nilo Batista, o senhor é o marco teórico de todos nós, como professor, como ser humano e como resistente, como uma pessoa que luta pelos direitos humanos, e nós temos muito a agradecer. Nosso marco teórico, como ser humano, como professor, e, repito, como um homem que nos dá o exemplo dessa resistência, dessa luta. Muito obrigado pela sua participação, por nos deixar ter a oportunidade de reconhecer essa homenagem, de fazer essa homenagem, que, como foi dito aqui, ela é extremamente necessária, porque exemplos como o seu precisam ser difundidos. Muito obrigado, em nome do Fórum de Direitos Humanos e em nome da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Muito agradecido. Obrigada, professor Nilo. Muito obrigada. Obrigado a você, Patrícia. Obrigado a você. Obrigada, professor. Estou muito Obrigado, Liana. Obrigado a você, querida. Obrigado, professor Nilo. Obrigado, Cristiano, querido. Obrigado a você. Nilo, receba meu abraço e transmita outro para a Verinha, por favor. Transmitirei, querido. Muito obrigado. Um beijo, na Mari. Um beijo. E na Inês. Obrigado, um beijinho. Tchau. Vou apertar este botão aqui. Será que... Agora... Será? Obrigada, Patrícia, professor Saulo, Cristiano, obrigada, estou super feliz. Muito linda homenagem, parabéns pela organização, enfim, foi revigorante. Verdade, foi muito muito bom mesmo. Muito obrigada também. Agradeço a todos pelo convite, pela companheirismo aqui, por estar com vocês todos, foi ótimo. Obrigado a todos e todas. Um abraço, gente.